Neste vídeo nós veremos a continuação do tema sobre as energias e as coisas consagradas. No vídeo anterior eu citei as roupas e objetos que podem estar carregados de energias negativas ou que podem ter sido consagradas. Sabemos que muitas coisas que são produzidas já são oferecidas pelas empresas que as produzem, mas há também aquelas coisas que são ungidas ou recebem uma fumaça de incenso nelas, sendo consagradas a entidades. Um dia eu fui em uma loja comprar um calçado e a loja fazia isso. Mas eu só percebi quando eu cheguei em casa, pois uma entidade se manifestou e eu tive uma visão. Além de que eu ouvi um som como de uma serpente. Por isso é sempre bom vigiar, mesmo com coisas que compramos novas. Uma vez eu entrei em uma loja de R$1,99 e eu saí muito mal. Foi uma sensação horrível. Bom, estão me pedindo para falar dos brinquedos que são consagrados ou oferecidos aos espíritos. Vou ver se eu faço um vídeo falando só sobre este assunto. Aguardem. Hoje em dia, quase nenhuma criança gosta de brincar de bonecos, mas no passado muitos brinquedos eram consagrados aos demônios, isso é fato. Existem vários brinquedos que foram feitos oferendas a eles. Por ora eu estou falando dos objetos em geral, que podem estar relacionados à nossa casa e à energia da nossa casa, que pode ser um enfeite, um quadro ou outras peças da nossa mobília. Quadros e objetos, quadros no qual foram feitos pactos, vasos, e outros objetos de decoração. Como exemplo, eu posso citar o quadro das crianças que choram e outros objetos que escondem imagens subliminares. Como eu disse, há muitos pintores que pintam telas, pois eles recebem algum tipo de entidade e incorporam para pintar aqueles trabalhos. Falei das energias que ficam impregnadas nos objetos e de como isso pode nos afetar espiritualmente. Mas neste vídeo eu quero apresentar mais algumas referências sobre este assunto. Algumas dessas referências se encontram até na Bíblia. As roupas que vestimos são bastante simbólicas, elas estão relacionadas às nossas vestes espirituais. A túnica de José simbolizava a unção que Deus derramou sobre ele, e isso causou uma grande inveja nos seus irmãos, que desejaram matá-lo. E Adão e Eva não estavam exatamente nus, eles estavam vestidos pela luz do Éden, pois não era um local físico, mas espiritual. A nossa carne já representa uma roupa. Ela é chamada de véu do nosso espírito. Atravessar o segundo véu é ter uma experiência espiritual no nosso interior com Deus e ceiar com Cristo. Mas precisamos também nos vestir das armaduras espirituais ou das nossas vestes espirituais para a guerra, pois a nossa carne luta contra o nosso espírito. Vimos que a capa de Elias transferiu um grande poder para Eliseu, pois ela estava carregada da energia e da unção dele. Assim como as roupas dos apóstolos, que ficavam impregnadas de poder e ao entrar em contato com os doentes, os curava. Bom, se isso acontece na transferência do poder de Deus, o mesmo ocorre no contrário, com as coisas consagradas aos demônios, e com a energia ruim que pairam sobre essas pessoas que não servem a Deus. Temos um exemplo disso no livro de Josué, que conta a conquista de Jericó. Deus disse a Josué que lhe daria vitória. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Josué 6, do 16 ao 18. Jericó era uma cidade idólatra e cheia de maldições. Anátemas quer dizer maldições. Tudo o que havia naquela cidade era maldito, e quando o povo invadisse Jericó e a tomasse, eles não poderiam pegar nada daquele despojo. Porém Acã, um dos homens de Josué, ficou fascinado por uma capa babilônica de ouro e tomou para si, escondendo na sua tenda, violando o que Deus havia ordenado, para somente tomar a prata e o ouro, pois tudo ali naquela cidade era maldito. Mas Acã deve ter pensado: horas, uma simples capa, o que isso poderia fazer de mal? Porém ele deu legalidade aos demônios e o povo de Israel terminou sendo ferido na guerra. Josué não conseguiu entender por que é que eles foram derrotados, já que Deus disse que era com eles e que tinha dado Jericó nas suas mãos. Então Josué orou prostrado ao Senhor e Deus falou com ele. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto?
Israel pecou e transgrediram a minha aliança que tinha ordenado, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás prevalecer, até que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7, do 10 ao 13. Então nós vemos aqui nesse texto de Josué que, por causa de uma capa amaldiçoada que Acã colocou debaixo da sua bagagem, o povo de Israel foi derrotado. E Deus disse que eles não teriam vitória até que eles tirassem a maldição do meio deles. O que podemos aprender com isso é que as coisas amaldiçoadas exercem sim um peso sobre as nossas derrotas e vitórias espirituais. Se Deus falar com você para se desfazer de alguma coisa, não olhe para a aparência e nem pelo preço que pagou por ele. Obedeça. Evite tomar para si coisas que você desconhece a proveniência. Ainda que alguns possam dizer que basta fazer um ritual de limpeza ou orar por esta coisa, observamos que na prática não é tão simples assim. Deus não daria vitória ao povo enquanto que eles não retirassem a maldição do meio deles. Embora desconhecemos como certas energias atuam no mundo espiritual, sabemos de muitas histórias envolvendo coisas amaldiçoadas. Grande parte das coisas que achamos de segunda mão podem ter pertencido a pessoas que morreram, pessoas que praticavam bruxaria ou até estavam cobertos por alguma energia densa, por causa dos seus pactos com a idolatria e com os espíritos. Muitas pessoas que se desfazem de certos objetos, às vezes até tiveram um bom motivo para descartá-las. Não estou de forma alguma generalizando este assunto. É tudo uma questão de sorte ou azar. Muitas vezes se deparar com coisas consagradas e carregadas de péssimas energias. Há muitas coisas que estão associadas a momentos ruins, do qual as pessoas fazem questão de mandá-las para longe. Portanto, se vestir dessas energias não me parece algo muito bom. Uma coisa é você passar por momentos difíceis e ter que aceitar usar coisas usadas ou doadas. Outra coisa é você adquirir objetos no qual você não sabe a quem pertenceram. Devemos ter cuidado até na hora de comprar coisas novas. Tenha os olhos espirituais abertos, porque muitas vezes marcas satânicas são colocadas também em objetos novos e roupas novas que você compra também. Muitas vezes essas marcas podem se esconder em padrões de bordados, flores e outros objetos. São marcas subliminares. Veja alguns exemplos. Bom, eu comecei a notar isso casualmente olhando as roupas que as pessoas usam. Certos bordados seguem um padrão, criando formas demoníacas que se moldam ao corpo. Alguns perguntaram qual é o problema de se usar roupas com caveira. Bom, essas caveiras simbolizam pactos de morte e têm relação com exus e demônios. Não se engane, isso não simboliza o esqueleto do corpo humano. Há também muitas roupas femininas, no qual as mulheres se vestem como se elas fossem animais. Neste caso, cada um deve avaliar se é adequado ou não se vestir assim. Nas estampas dessas roupas, mesmo que possuam apenas flores ou outras formas mais simples, na mistura desses elementos, muitas vezes se escondem formas demoníacas. Eu tenho um olhar muito aguçado para isso, porque eu me formei em artes visuais. Não use roupas com estampas de demônios, dragões e coisas negativas. Isso só atrai o que não presta. Muito menos tatue isso no seu corpo. Tome cuidado ao adquirir objetos, quadros e mobílias que possam ter coisas demoníacas neles, como objetos de decorações, velas decorativas e etc. Principalmente quadros. Eu já vi muitos quadros que escondem mensagens subliminares demoníacas neles, até quadros ditos cristãos. Eu já vi pinturas antigas com imagens de Cristo fazendo invocações demoníacas. Eles usam gestos e outros elementos para inserir essas mensagens. Às vezes essas mensagens secretas podem ser vistas apenas invertendo a obra ou virando em outras posições. Vocês devem conhecer aqueles famosos quadros das crianças que choram, no qual o pintor fez pacto com entidades para pintá-los. Bom, eu não acho que isso seja apenas lenda urbana. Muitos pintores afirmam que recebem espíritos e orientações de entidades para pintar suas obras. Eu vi um filme muito interessante sobre este assunto, mas é somente para aqueles que têm coragem de assistir, ele é bem forte. Chama-se Velvet Buzzsaw.
é sobre quadros amaldiçoados. As pessoas que adquirem as obras de um pintor que fez pactos são atormentados por entidades. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.